Por que eu acredito no modelo de ecossistema de parcerias de advogados? Porque é o único modelo que funciona de verdade para todas as partes. Eu vou te falar primeiro pro advogado. O advogado sofre muito no Brasil com custos fixos, com time, com turnover, com problemas trabalhistas, tendo que fazer conferência de processos, não tendo vida, enfim. O cliente, ele não sabe escolher o advogado. Ele acha que todo advogado faz tudo. De fato, faz tudo, mas não faz bem. Por isso que eu não arrisco a vida do meu cliente tentando fazer um processo que eu não domino 100%, não faço todos os dias. Se você me procurar para fazer um processo aduaneiro, eu vou te entregar o melhor processo aduaneiro. Se você me pedir para fazer um outro tipo de processo, eu também vou te entregar o melhor processo possível. Porque se eu não for especialista do processo, eu sou estrategista do processo. Eu vou passar a mão no telefone e vou escolher o melhor perfil de advogado da especialidade que você precisa para te atender. Então, com isso, eu gero demanda para outros advogados que são só técnicos, porque eu sou advogada de relacionamento, estratégica de relacionamento. Eu gero demanda para outros advogados. Eles me entregam um serviço de ponta, sem custo fixo, sem salário, sem eu ter que revisar processos, sem aluguéis, sem nada. Eu tenho os melhores profissionais para trocar ideias, para fazer negócios, para entregar o melhor serviço para o meu cliente, sem custo nenhum. E isso que eu quero te mostrar. As vantagens de ter um ecossistema de parcerias, elas vão muito além de só não ter custos e de entregar um serviço de ponta para o seu cliente, que já é maravilhoso. O ecossistema de parcerias te permite trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque quando você identifica se você é um advogado estratégico de relacionamento ou um advogado estratégico de técnico especialista, você já corta ali muito das atividades que um advogado artesanal faz. Porque o advogado artesanal, ele tem que se preocupar em captar o cliente, em atender o cliente, em dar feedback para o cliente, em fazer uma peça ou conferir a peça que o estagiário fez ou que o funcionário dele fez, protocolar, fazer audiência. Ele está sempre pendurado em contas porque ele tem que fazer tudo, ele não... E aí, como ele tem que fazer tudo todos os dias e só trabalhar apagando fogueira, ele não consegue crescer. E aí ele está sempre estressado, não consegue entregar um serviço de excelência para o cliente final dele, pensa em desistir da advocacia. Ele é um excelente profissional, mas ninguém nunca ensinou para ele como ganhar dinheiro de fato e ter vida, porque o advogado não tem vida, ele cumpre prazo, isso na vida pessoal também. Então, se o advogado não tem vida pessoal, se ele não está feliz na vida pessoal, está sempre com problemas financeiros, ele não consegue ter previsibilidade, não consegue financiar uma casa, não consegue planejar uma viagem com os filhos, porque se ele viajar um mês ele não tem como pagar as contas do escritório. Se ele não consegue resolver o próprio problema, como é que ele vai resolver o problema do cliente? Isso é interessante porque é um dado da OAB que 95% dos advogados estão falidos. E eu te convido a ver essa pesquisa da OAB, que chama Perfil ADV. Se você colocar isso no Google, colocar lá pesquisa da OAB Perfil ADV, você vai ver os números. Que ele fala que 95% dos advogados têm rendimentos inferiores a 20 salários mínimos. Agora me fala, um advogado que estudou 5 anos, fez estágio, que teve que passar pelo processo da OAB, ganhar menos de 20 salários mínimos é inaceitável. E eu tô falando de 95% do mercado, não é 10%, 5%, 95% do mercado acontece isso. O que os outros 5% estão fazendo de diferente que eles conseguem bons resultados na advocacia? Como que trabalha o Nelson Williams para ter os resultados que ele tem? De fato, ele entendeu
Se ele pode pagar R$1 milhão por um processo X, tal, tô dando um exemplo, eu tenho um parceiro com o perfil dele. Por exemplo, eu busco um advogado high ticket, mas que vai entregar o que ele precisa. Se eu tenho um empresário que ele precisa resolver um problema dele, mas ele só pode pagar R$10 mil, eu tenho um advogado do perfil dele. Então, quando você consegue criar um ecossistema de parcerias, você consegue ganhar em escala, porque você não tem que se preocupar com o todo, fazer tudo. Então, você consegue atender o seu cliente, dar o seu melhor para o seu cliente, sabendo que o advogado que está cuidando da parte técnica ou da parte de relacionamento, ele está fazendo a parte dele. E você consegue fazer a sua parte sem preocupação, porque o advogado ele está preocupado de fato com o nome dele. Ele está preocupado com a reputação dele. Então ele não vai te deixar na mão. E se ele te deixar, você troca de parceiro. E funciona. E eu vou te falar que os meus clientes todos sabem quando eu vou fazer o processo, quando é da minha especialidade, e quando não é da minha especialidade, eles sabem que vai ter um advogado trabalhando em conjunto comigo para fazer o processo. Eu não abandono, eu não deixo só na mão do advogado. Eu sento, eu faço estratégia junto, a gente pensa junto. Porque é mais fácil você fazer um processo com alguém que sabe do que você tentar fazer sozinho. Você tentar pegar um processo do zero, de um assunto que você nunca trabalhou, você vai demorar semanas para ler, entender, buscar informações sozinho. Quando você se une com uma pessoa que sabe tudo do processo, você aprende muito mais e o seu repertório aumenta toda vez, você cresce toda vez. Cada cliente que chega, você cria mais experiência, você consegue ser mais estratégico. Então, como é que eu vou acreditar na advocacia artesanal? Como é que eu vou acreditar nessa advocacia tradicional se eu sei que não funciona? Se eu sei que tá falido, se eu sei que não dá certo? Então eu te convido a refletir sobre isso, você que é advogada, e ver se vale a pena você colocar toda a sua vida, toda a sua energia, às vezes não ter tempo com seu filho, com seu marido, com sua esposa, porque você tem que dedicar todo o seu tempo apagando fogueira. Se você quiser acompanhar no meu perfil, ou se você quiser ver uma aula que eu preparei gratuita, eu te explico lá como que funciona os 3 pilares do ecossistema inteligente e também como você entende o seu perfil, se você é um advogado estratégico de relacionamento ou técnico. Vou deixar o linkzinho na bio, tá bom?